Olá, seja bem-vindo ao Fórum. Hoje vamos discutir a nova determinação do Conselho Nacional de Trânsito que obriga os motoristas de transporte coletivo ou de cargas a passarem por exame toxicológico. O teste promete mostrar se houve consumo de drogas nos últimos 3 meses para a renovação e habilitação das carteiras com categorias C, D e E. A resolução é válida para quem vai tirar, renovar ou alterar a categoria para C, D e E da Carteira Nacional de Habilitação. A mudança é baseada na Lei 13.103 de 2015, que criou uma série de direitos e deveres para os motoristas. O exame é capaz de detectar se o motorista consumiu drogas até 90 dias antes, mas quem não for aprovado pode pedir uma nova avaliação. E se ficar comprovado o uso de drogas, o profissional vai ter que aguardar 3 meses para repeti-la. Cumprir os prazos de entrega e evitar o cansaço ao volante são os principais motivos para que muitos motoristas consumam drogas. O objetivo do Conselho Nacional de Trânsito, ao tornar obrigatório o exame toxicológico, é combater essa prática, garantindo dessa forma a segurança dos profissionais e das demais pessoas que passem pelas rodovias. Motoristas de transporte públicos, caminhoneiros, de vans escolares, então ela traz uma maior segurança para os próprios motoristas, como para a própria sociedade, quando ela faz o uso do transporte público. No Distrito Federal, os laboratórios cobram até R$ 300 pelo exame. Entre os profissionais, a novidade foi bem recebida. Tudo que for assim, em termos de segurança é válido. Além de discutir sobre a nova norma, vamos conversar sobre os direitos e deveres trabalhistas dos motoristas profissionais a partir da nova lei. Participam do programa Valdo Caran, gestor nacional do Comando de Saúde da Polícia Rodoviária Federal, e Fabrício Barcelos, especialista em direito do trabalho. Quais seriam as drogas que são apontadas por esse exame, doutor? A princípio, que me lembre aqui, as anfetaminas, que são os famosos rebites, né? Talvez a mais comum. Hoje em dia a cocaína está ultrapassando. A cocaína também, e os metabólicos, a maconha, êxtase, eu acho que esses são os principais, se eu me lembro bem. Certo. Caímos naquela situação tão comum. A pessoa é obrigada a fazer o exame, a produzir uma prova contra si mesmo, que pode o incriminar? Pela nova legislação, sim. Ele é obrigado até para obter os documentos necessários ao exercício do cargo de motorista. Ou seja, para tirar ou renovar a habilitação, ele tem que passar pelos exames toxicológicos. Porém, existe uma corrente jurídica defendendo a inconstitucionalidade dessa legislação. Por quê? Anteriormente, a Constituição já previa que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Esse exame, se não me engano, era para ter começado a valer em 2014, seria isso? E houve alguns adiamentos? Exato. O que provocou? A falta de laboratórios. Um dos principais motivos foi isso, a falta de uma rede credenciada a fazer a coleta. Ele começou com uma resolução, né, a resolução do Denatran foi emitida, e mesmo com essa resolução, a gente não tinha ainda laboratórios suficientes, ou não tinha poucos laboratórios credenciados. E nesse sentido foi se postergando, né, até agora, para iniciar esse ano agora, realmente a exigência desse exame. Quem paga? Atualmente, em se tratando de motorista autônomo, ele é quem tem que custear esse valor do exame. Em se tratando de motoristas funcionários, a empresa está viabilizando a realização desses exames. Lembrando que a contraprova, caso seja necessário, é custo exclusivo do motorista. E essa dificuldade de se arrumar um local para fazer os exames, isso pode provocar uma liberação, talvez, de uma carteira provisória, até que se consiga em alguns estados onde não exista um laboratório especializado, por exemplo, ou cidade? Até agora não, William. O Denatran não tem trabalhado com essa possibilidade. Então, a norma entrou em vigor, né? Então, todos aqueles estados onde não houver a liminar que não desobrigando o motorista a fazer esse exame, o motorista tem que fazer, ele tem que cumprir a lei. Então, ele vai ter que encontrar um laboratório, seja no seu município, no município próximo, para fazer o exame. A gente talvez tenha, principalmente pode ter problema nos municípios do interior. Né? Temos diversos municípios, eu nem me lembro a quantidade mais no país, e o motorista, dependendo do município da carteira dele, vai ter que dar um jeito de achar uma forma de fazer o exame, fazer a coleta. Embora não seja uma situação muito comum, pode haver um erro do exame, né?
Como é que fica a situação de quem deu positivo? Ele tem direito a uma contraprova? É necessário pagar por isso? Cabe uma indenização caso fique detectado que não havia realmente usado nenhum tipo de produto que pudesse ser indicado no exame? Realmente podem acontecer erros, tá? O índice de erros nesses exames são baixos, mas justamente já prevendo isso, a legislação trouxe a oportunidade dos motoristas, em caso seja constatado positivo o exame, de produzir uma contraprova, ou seja, provar que aquele exame deu errado. E aí vai ficar a cargo de uma discussão jurídica posterior de quem foi o erro do resultado falso positivo. Uhum. Existe uma estimativa de redução significativa de acidentes causados por motoristas profissionais após a entrada, após o início dessas... Não, da início da norma, não existe. Essa é uma das grandes críticas que se faz a essa lei atualmente, porque a gente não tem um dado estatístico de quantos acidentes acontecem devido ao uso de droga. A PRF tem feito já há alguns anos uma pesquisa junto com a USP, fazendo coleta de urina em São Paulo, no estado de São Paulo. Esses já tem os resultados prontos. Então, pela coleta de urina, que você tem uma janela de 7 dias aproximadamente, nós temos 10% dos caminhoneiros com indícios de droga na urina. Uhum. Agora, desses 10%, quantos efetivamente já se envolveram em acidente, essa informação realmente nunca foi produzida, nunca foi pesquisado, não existe esse número. Pegando uma carona nessa legislação, as empresas podem começar a fazer esses exames também com seus funcionários? As empresas devem fazer esses exames. A legislação deu um prazo de 1 ano para que as empresas, na contratação e na demissão, passassem a realizar esses exames toxicológicos dos motoristas. Esse prazo venceu em 2 de março desse ano. Então, desse período para cá, é obrigatória a realização do exame no exame admissional e no exame demissional. O grande conflito está na existência de laboratórios credenciados. Vários DETRANs, inclusive, já procederam com pedidos judiciais para suspensão dessa obrigação por falta exatamente de laboratórios, de rede laboratorial suficiente para a realização dos exames. Quer dizer, ela não precisa fazer aquele periódico para manter um controle sobre os seus funcionários? A legislação diz que é o admissional e o demissional. Porém, tem uma ressalva legislativa que, dependendo da validade da carteira do motorista, num prazo de 3 anos e meio ou 2 anos e meio, ele tem que fazer esse periódico. Esses exames são próximos dos que são feitos por pilotos de companhias aéreas, por exemplo? São. Os pilotos fazem uma série de exames, acredito que eles fazem toxicológico também. Os pilotos têm uma exigência de saúde muito grande, tanto que o exame do piloto, se não me engano, vale inclusive como o exame, ele supre a necessidade do exame na renovação da carteira. Esse exame, ele está pegando, o senhor já citou algumas drogas, que são as mais comuns, mas esse aspecto, ele pega todas as drogas que são utilizadas hoje nas rodovias do país? Ele pega as principais. Né? As principais a gente pode falar que hoje realmente são anfetaminas, maconha e cocaína. Essas realmente são as principais. Nessa pesquisa que nós temos feito junto com a USP, a gente tem visto essa migração da anfetamina para a cocaína. Uhum. Então, desses 10% que já diagnosticamos com uma média de uso de droga, de 2010 para cá, a gente tem visto a anfetamina caindo, a cocaína e a maconha subindo. Agora vamos ouvir mais um especialista sobre o assunto. Os órgãos executivos de trânsito precisam se adaptar à nova lei, os laboratórios precisam ser credenciados para que não haja esse vácuo que o condutor precisa fazer e não tem aonde recorrer. O Estado tem que tomar uma providência, né? Ele tem que gerenciar essa circunstância para que esses laboratórios credenciados possam ter em número suficiente para poder absorver a demanda e assim fazer com que a lei seja aplicada na sua íntegra. Temos casos relatados de perícia em que o condutor de veículo de grande porte estava sob influência de algum tipo de efeitos análogos que pudessem gerar o risco da segurança e promover o acidente. Essa obrigatoriedade vem dando um reforço na segurança a partir do momento em que o condutor, sabendo que pode ser flagrado, né, e não ter o exame toxicológico dele em dia, ele pode vir a ter as sanções previstas no Código.
Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum. Voltamos com o programa Fórum. Nesse bloco vamos discutir os direitos e deveres trabalhistas dos motoristas profissionais. A TV Justiça também traz mais uma reportagem que trata desse tema. Acompanhe. A Lei 12.619 alterou a CLT e o Código de Trânsito Brasileiro, e assim os direitos e deveres dos motoristas profissionais, o que atingiu o caminhoneiro Sérgio. Ele faz o transporte de alimentos pelas rodovias do Brasil. Veio de Mato Grosso, passou por Brasília e tem como destino Pernambuco. Para cumprir prazos apertados de entrega das cargas, ele põe a mão no volante às 6 da manhã, para no almoço e segue até às 8 da noite dirigindo. Passo mais tempo aqui dentro do carro do que em casa. Muitos profissionais da estrada ainda hoje se adaptam a outra lei, a 13.103, mais conhecida como a Lei dos Caminhoneiros. Ela completou 1 ano. As mudanças mais significativas alteraram normas trabalhistas. A jornada de trabalho era de 8 horas diárias, mas com a nova lei, os caminhoneiros poderão trabalhar até 12 horas por dia. As 4 horas extras devem estar previstas em convenção ou acordo coletivo. O período máximo, sem interrupção ao volante, também foi alterado, de 4 para 5 horas e meia. No período de 24 horas de trabalho, o motorista deve ter um descanso de 11 horas que poderá ser fracionado, mas deve ser assegurado o descanso de 8 horas ininterruptas. A jornada de trabalho também pode ser de 12 por 36, em regime de compensação. A lei estabelece de uma norma geral de que só os empregadores com mais de 10 empregados é que estão obrigados a controlar o horário dos seus funcionários. Aos empregados motoristas isso não se aplica, ou seja, mesmo aquele motorista que trabalha individualmente no seu caminhão vai ter que ter o controle de jornada, de descansos, sob pena do empregador não só pagar caro por isso ao seu empregado, como também sofrer fiscalizações que podem implicar em multas vultosas. Além das alterações relativas ao exercício da profissão, a lei também atribui aos contratantes dos fretes as multas por excesso de peso. Também diz que caminhões sem carga não precisam pagar nos pedágios o valor equivalente aos eixos que estiverem suspensos. Já no dia a dia, os motoristas estão mesmo se adaptando à nova norma. Só quando tem uma fiscalização maior que a gente tem que parar, mas conforme nosso dia a dia, está normal, do mesmo jeito. Apesar de ser uma profissão muito antiga, essa regulamentação é bem recente. A regulamentação da função motorista, da profissão motorista, veio com a legislação 12.619 no ano de 2012. Que acabou gerando uma série de questionamentos e praticamente uma convulsão social, uma mudança muito brusca na forma de se trabalhar e nas regras implantadas à categoria. Foi rediscutida a nível de legislação e trouxe à tona a Lei 13.103 agora no ano de 2015, que buscou corrigir alguns gaps da antiga legislação. Essas mudanças, fora essa dos exames também, devem trazer uma melhora para a qualidade do nosso trânsito, como, por exemplo, obrigatoriedade de tempo de descanso, horas de sono? Olha, com certeza. A gente teve uma primeira legislação que impunha o maior tempo de descanso, era um pouco mais rigorosa quanto aos tempos de descanso, né? E essa parecia muito boa para a gente, do ponto de vista de fiscalização, porque obrigava o motorista a descansar um tempo maior. Só que isso, naturalmente, impunha uma certa restrição à profissão, né? O motorista, principalmente o autônomo, tinha menos tempo para dirigir. Então, houve uma série de manifestações, não sei se vocês lembram que os caminhões chegaram a parar as rodovias e tudo, e aí essa legislação foi alterada, ela foi flexibilizada. Ainda é uma ajuda, né? Ainda impõe-se algumas obrigação de descanso. Como é que está a jornada hoje? A jornada hoje está definida em 8 horas diárias, tá? Prorrogáveis por mais 2, e se acordado com o sindicato, ainda mais 2, ou seja, no máximo 12 horas de jornada diária. Lembrando que o motorista não pode dirigir mais do que 5 horas e meia consecutivas. Num período de 6 horas, ele tem que ter pelo menos meia hora de descanso, para justamente evitar a direção excessiva, o sono e, consequentemente, os acidentes nas estradas.
O grande questionamento é falta de um local, de uma estrutura para receber esses motoristas após esse período, né? Tivemos já uma modificação nesse sentido? Isso aí, realmente, é uma das grandes críticas era essa, você não ter locais de apoio. Uhum. Né? O governo estava incentivando que aqueles grandes postos, aquelas grandes redes, aumentassem seus pátios, dessem mais possibilidade, promovessem locais realmente de descanso, com segurança. Que já acontecia, de certa forma, não é? Já era local de parada. Isso, agora era importante ampliar, né? Porque você tem muito isso nos principais eixos rodoviários. Agora, alguns eixos mais difíceis, se sendo viagens longas, norte, nordeste, extremo sul, você talvez tenha mais dificuldade de achar esses locais. Essas regras valem para motoristas autônomos também? Valem para motoristas autônomos. A legislação abrange os motoristas autônomos, empregados, que trabalham nos trechos rodoviários com transporte de carga e transporte de passageiros. A ausência desses pontos de apoio, ela pode ser utilizada como argumento para uma mudança no horário, no tempo para descanso? Não, porque o motorista pode se programar. Então, como ele já sai, já inicia a viagem dele sabendo que ele tem 5 horas de viagem, 8 horas, dependendo do acordo, 10, 12 horas para se deslocar, então ele já se programa. Então, sabe, se eu vou sair aqui agora, em 8, 10 horas eu posso chegar em tal ponto. Então, o motorista sabe onde ele vai ter o apoio. Então, não se aceita isso. Ele tem que, na fiscalização, identificar do que ele ultrapassou, realmente ele é autuado. O motorista tem direito a seguro obrigatório? Isso é uma coisa que deve ser paga pelo profissional ou a empresa? Tem. O motorista empregado tem, por direito definido na legislação, um seguro mínimo de pelo menos 10 vezes o valor do salário base da categoria vigente na localidade de trabalho dele. Então, essa é a regra do seguro. Ela vale para os motoristas empregados. A regra como está hoje, como é que a categoria tem recebido? Teve uma melhora em virtude da antiga legislação. Houve um abrandamento e um alargamento da possibilidade de horas de trabalho. Então, isso gerou um certo conforto. A categoria dos autônomos ainda é muito relutante em cumprir essa legislação. Nas empresas, vem se procurando adequar e seguir os termos definidos. Não deve ser fácil a fiscalização, né? Essas normas. Não. A fiscalização, pelo volume de caminhões, ela pode ser um pouco trabalhosa. Mas aí você tem técnicas, né? Então você pode focar no horário que acontece o acidente, então você pode focar no horário até noturno. Então, até pela fisiologia do ser humano, noturno, o sono vai chegar de noite, né? Então a fiscalização noturna muitas vezes consegue pegar alguém que estava dirigindo há muito tempo. A fiscalização em si é até simples. Você aborda o caminhoneiro e verifica o tacógrafo. O tacógrafo aponta quanto tempo o motorista está dirigindo ininterruptamente, quantas paradas ele fez. Isso é fácil de verificar. Realmente aí a questão é a abordagem. São fazer a abordagem e direcionar de acordo com os dados estatísticos que você tem armazenado de acidentes, de locais, de pontos de parada muito afastados, você consegue direcionar essa fiscalização. Tem algum ponto nessa legislação que tem sido questionado judicialmente? Por enquanto, existe o questionamento sobre a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do exame toxicológico, tá? Ainda não existe uma ação efetiva que se tenha conhecimento, mas é um burburinho social e provavelmente isso deva gerar um questionamento judicial. E também ainda quanto à questão do tempo de espera. Existe também uma corrente defendendo que ele é inconstitucional frente à definição da Constituição da existência de hora extra. O senhor acredita que haja uma mudança de comportamento significativo, de perfil de profissionais que estão hoje nos volantes das estradas? O que eu acho que pode realmente mudar essa postura é a educação. A educação para o trânsito. Você investir em educação para o trânsito, investir na conscientização, porque muitas vezes nós temos motoristas que defendem, por exemplo, o arrebite. Dizem que ele ajuda, que ele os ajuda. Mas que mantém alerta. Que os mantém alerta durante um período X. E o que acontece? O arrebite realmente mantém a pessoa alerta, mas quando acaba o efeito, ela dorme. É fora do controle. E é assim, é como se apagasse uma luz. Acabou o efeito, ela dorme. Esse é o grande problema. E aqueles que usam defendem essa ideia. E eu não vi ainda uma campanha educativa que trate sobre isso. Né? Se você, em vez de tratar, talvez com uma lei,
se tratasse com a educação para o trânsito, levasse conhecimento, o empoderamento dele sobre saúde, direção, sobre os males que essa droga pode trazer para ele, eu acho que isso sim, isso traria uma mudança cultural. Essa inconformidade com alguns autônomos com a nova legislação estaria ligado diretamente ao aumento do custo do frete, por exemplo? Eu acho que não, eu acho que é uma questão cultural e que ainda se precisa passar por um período de adaptação. Importante lembrar que a legislação está aí, não existe aquela ideia do brasileiro que não vai pegar. A legislação já está vigente e deve ser cumprida. Não é e não se pretende uma forma de abrandamento do que já está posto. Funcionaria bem 2 motoristas no veículo? Aí se dobra esses valores de espaço, de capacidade de se manter dirigindo? Como é que fica a legislação nesse caso? Com certeza. 2 motoristas você poderia ajudar. As empresas de ônibus têm essa obrigação hoje, né? Cada motorista tem que dirigir no máximo 4 horas, se eu não me engano, e você tem que trocar. Poderia funcionar também para o caminhoneiro, para o motorista de transporte de carga. Mas você volta para a questão do impacto financeiro, né? Então ele teria que dividir o frete com o colega, ou a empresa teria um custo maior também por colocar 2 motoristas, né? Então, na verdade, resolveria o problema de acidentes. Com certeza ajudaria na questão de acidentes. Mas eu não sei se o motorista está disposto também a ter essa redução de ganho ou aumento do custo de execução da empresa. O senhor falava que não acredita no abrandamento da lei. Mas para onde ela deve caminhar? O senhor acredita que vá? Nós devemos caminhar no sentido de políticas, incentivos e conscientização do cumprimento da legislação. Não é mais cabível a discussão, por exemplo, desses horários, desses pontos de parada, dessas obrigatoriedades de descanso. Poderíamos e poderemos ainda ter discussões sobre ilegalidades contidas na legislação, mas não quanto ao seu cumprimento. Perfeito. Bom, o fórum de hoje fica por aqui. Nós conversamos sobre a obrigação dos motoristas de transporte coletivo ou de cargas a passarem por exames toxicológicos. Também discutimos sobre os deveres e direitos trabalhistas desses profissionais. Participaram do programa Valdo Caran, gestor nacional do Comando de Saúde da Polícia Rodoviária Federal, e Fabrício Barcelos, especialista em Direito do Trabalho. Se você quiser acompanhar esta e outras entrevistas, entre no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até o próximo encontro.